Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou a Michelle. Nós estamos aqui no Alô ADM, mais um episódio super especial. Obrigada por estar aqui com a gente. O Alô ADM é um podcast feito pelos alunos de graduação de administração da Unesp de Jaboticabal. Pega o seu cafezinho e vem com a gente. Bom, e para esse papo de hoje, um papo super diferente, a gente tem um convidado especial, o Rodrigo Farinelli, está aqui. Muito obrigada, Rodrigo, por aceitar o nosso convite. O Rodrigo ele é consultor de expansão de negócios e franquias, professor de MBA de Marketing e Vendas na USP FEA Ribeirão Preto e mestrando em administração na SPM. Ele também é o fundador da Vitro Consultoria e ele veio falar um pouquinho com a gente sobre um dos pontos da Vitro Consultoria, que é franquias, acho que o core da empresa. Mas antes disso, Rodrigo, eu queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente. A gente sempre costuma pedir para os convidados compartilharem um pouquinho da trajetória, porque a gente sabe que toda empresa ou toda história empresarial, ela tem uma trajetória por trás que é construída ao longo de muitos anos. Eu queria que você compartilhasse com a gente um pouquinho da tua história, da tua trajetória, até chegar na fundação da Vitro. Perfeito. Primeiro, muito obrigado ao pessoal da administração da Unesp, do Alô ADM, por esse convite. Fiquei muito feliz. Obrigado, Mi. Eu vou te chamar de Mi, porque realmente eu tenho essa intimidade, né? Estou muito feliz de estar aqui e eu adoro esse ambiente de graduação, de pós-graduação, de educação. Legal. Então, estou muito feliz mesmo. É um ambiente que eu gosto de estar junto, quero contribuir e cada dia fazer mais parte disso, né? Mas vamos lá. Para contar um pouquinho dessa trajetória de como realmente a Vitro Consultoria nasceu e o profissional Rodrigo chegou no que eu sou hoje, a gente volta um pouquinho no tempo, viu, Michele? Então, assim, eu conto que desde quando eu era office boy, lá nos meus 18 anos, hoje eu tô com 39, 38, tô me envelhecendo. Eu já gostava muito de empreendedorismo, né? Então, eu morava em Mococa, né? Família de Mococa, e desde muito pequeno eu precisei trabalhar para poder não ajudar a pagar as contas em casa, mas para poder me virar. Então, meu pai sempre falou, cara, ou você trabalha ou eu não vou te ajudar mais. Então, se eu quisesse comprar um tênis, comprar alguma coisa, eu realmente fui atrás de emprego através de programas de incentivo para pequeno aprendiz e tudo mais. E eu trabalhava de office boy numa empresa de caldeiras lá em Mococa. Então foi bem interessante que isso foi me levando para um outro nível de entendimento das coisas. E ali, eu trabalhando como office boy, eu lembro muito bem que eu sempre te falei isso, né? Uhum. Eu já colecionava página de revista, panfleto de festa. Eu sempre gostei muito da área publicitária, da área de marketing, da área criativa. E com o que eu ganhava como office boy, eu fazia cursos de CorelDRAW, Photoshop na época, justamente para desenhar logotipo de empresas. Tinha uma bandinha, uma banda na época, então com a banda a gente fazia cartaz de festival, fazia muitas coisas. Que Então já era sempre. uma coisa muito inovadora para a época, né? Porque a gente tá Isso. falando de alguns anos atrás, pessoal. É, Então, e, fazer CorelDRAW, esse tipo de coisa na época era sim, bastante inovador, né? sim, e muito legal. Então isso já me proporcionou uma vontade e um desejo por algo além do que eu tinha de trabalho. Então eu tinha que pagar as contas, mas vira e mexe eu fazia um logotipo para uma empresa, um cartão de visita. Isso já gerava em mim uma renda, assim, né? Se você deixar, eu vou alongar bastante nisso, tá? Fica tranquilo. Beleza. Aí, dito isso, eu queria fazer faculdade. E os meus pais falaram, Rô, a gente não consegue te ajudar a pagar a faculdade agora e nem passava-se para a cabeça de fazer uma faculdade federal. Enfim, na época era um negócio muito distante da minha realidade. E aí, meu pai falou, cara, mas o que você precisar em questão de alimentação, roupa e tudo mais, a gente te ajuda. E aí, com esses cursos de Core, o Photoshop da época que eu fiz, eu mudei para Ribeirão Preto e arrumei um trabalho numa agência de publicidade. Olha, você perguntou da fundação da Vitro, eu tô voltando lá no fundo, né? Faz parte da fundação, né? Faz parte da fundação e acho que é legal contar, principalmente dentro desse contexto de universidade, como que a gente construiu toda essa história, porque a Vitro nasceu dentro de uma universidade, né? E não só de universidade, mas da veia empreendedora Sim, sim. do empresário. Exatamente. E aí, o que acontece, né? Quando eu vim trabalhar dentro de uma agência de publicidade aqui, eu fazia faculdade à noite não na ERP e já pagava o FIES. Então, dentro do FIES ali, eu fui
conseguindo pagar isso e tudo mais. Enfim, para resumir um pouco, depois da Unarp eu passei por algumas empresas, como o Drogão Super, a Rodonaves Transportadora, todas dentro de departamento de marketing. Fui para a área comercial na indústria farmacêutica e eu caí na Casa de Bolos Franquias. Dentro da Casa de Bolos Legal. Franquias, eu fui gerente de marketing lá, então foi um período muito interessante, onde eu comecei a entender mais o que era a expansão de negócios, trabalhar com esse modelo de franquia, de franqueado, trabalhar com formatos de rede. E aí, nessa época, eu comecei o MBA em marketing pela FEA Ribeirão Preto, pela USP de Ribeirão Preto, que dentro da FEA a gente tinha que fazer um projeto de consultoria, um projeto de marketing para uma empresa que já existe, uma empresa nova, e ali nasceu a Vitro, né? Certo. Eu lembro que realmente sim, poxa, em Ribeirão Preto tem poucas empresas que fazem consultoria de franquias, e eu falei, tem uma oportunidade de transformar empresas em franquias com uma nova consultoria em Ribeirão. E aí a gente veio com uma visão totalmente nova, assim, do que o mercado está acostumado, então uma visão mais ágil, mais como startup, uma coisa mais legal, assim, de se colocar. A gente veio travestido de um novo formato de consultoria de Uhum. franquias, tanto que o hub que a gente fica, que é o Dabi Business Park, ele estimula bastante inovação, e a Vitro nasceu assim. Então, nasceu no final de 2019, você acompanhou bastante desde o início, Sim. né? Você é uma das patrocinadoras sócias da Vitro, né? A gente tá falando assim, gente, É, porque o Rodrigo é meu esposo, é o Rodrigo Farinelli, então entendam como eu participei um pouquinho. Claro que do lado, um pouquinho de fora, né? Mas conheço um pouco bastante da jornada. Você comentou sobre a casa de bolos. Eu queria que você comentasse um pouquinho mais sobre, porque eu imagino que tenha sido aí sim, essa semente do interesse por franquias, né? Ainda por sim. mais que você fosse muito conectado a marketing, a empreendedorismo, criação de marca e tudo mais, a formatação de franquias surgiu da Casa de Bolos. Você participou do processo da empresa de transformação de uma empresa com unidades próprias para franquias? Não. Na verdade, como eu passei por Rodonaves, a Rodonaves já trabalha um modelo meio que franquia interna. O Drogão Super era uma expansão de unidades por filiais. Uhum. Na Casa de Bolos, quando eu entrei, já estava muito consolidado. Eu lembro que eu entrei exatamente quando instituiu-se 300 lojas dentro da rede. Legal. Então já era uma franquia muito Muita forte, coisa. exatamente. Só que de lá para cá não, né? No período que eu estive lá, a gente também teve um crescimento muito forte ali. A gente conquistou alguns selos e eu tive uma aproximação muito grande da ABF, que é a Associação Brasileira de Franquias, que inclusive acabou de ter a feira agora, recentemente, uma feira que é uma das maiores do mundo, passa mais de 60 mil pessoas. Só que sim, a Casa de Bolos foi onde brilhou os meus olhos por esse setor. Uhum. Que eu falei, cara, que legal, é uma coisa que você acaba crescendo com investimento de terceiro, dando todo o know-how que você tem, todo o conhecimento para uma pessoa poder explorar a sua marca dentro de um ambiente que às vezes a sua marca não conseguiria chegar, ou por dificuldade geográfica, por dificuldade financeira e até presença local e tudo mais. E aí eu me interessei muito pelo setor. Falei, pô, legal. Franquia realmente é um negócio muito interessante que eu acho que dá para trabalhar aquele sonho que eu tive lá de menino, de colecionar panfleto, de trabalhar com marketing, e aí a gente liga marketing com expansão. Então a Casa de Bolos foi o gap principal para que eu pudesse trabalhar com isso. E a partir de lá para cá, hoje é o que eu tenho feito, assim, acordado e dormindo pensando, além de educação, né? Que é uma coisa que eu tô apaixonado, tô fazendo um mestrado também, que é o que eu quero seguir para a vida, pensei na aposentadoria, realmente é trabalhar com educação, mas a consultoria de franquias, ela é educação 100%. Muito legal, muito legal. Mas explica um pouquinho para nós exatamente o que a Vitro faz, porque ela é uma consultoria não só de franquias, é uma consultoria de expansão de negócios. Perfeito. Legal. Como que funciona, Mi? Assim, desde o início, quando a gente pega uma empresa, a primeira coisa que a gente tem que entender é que ponto que ela está. Se ela já está madura para expandir o seu negócio, ou através de franquia, ou através de unidade própria, ou através de licenciamento, que são coisas diferentes, tá? Uhum. Franquia é o que mais acontece, porque como eu falei, você cresce com investimento de terceiro e realmente é um setor pujante, algo que realmente nos dá corpo para poder crescer, ou para a empresa crescer e tudo mais. E a Vitro ela atua justamente nessa maturidade da empresa para deixá-la pronta para ela poder expandir o seu negócio, tá? Então a gente está no podcast de administração aqui, é muito legal a gente falar de todos os atores que envolvem esse setor, né? Uhum. O franqueador, por exemplo, é o detentor da marca. Então
Certo. Vamos supor que uma hamburgueria de Jaboticabal quer expandir os seus negócios. Então, vamos supor que ele quer realmente começar a vender franquias disso. O que que a Vitro faz? A Vitro começa com um estudo de franqueabilidade, que a gente analisa marca, processos e finanças. Dentro dessa análise de marca e processos e finanças, a gente parte para a segunda etapa, agora é bem técnico, pode ser até que fique chato isso. Tranquilo. A gente entra em modelagem de negócios. Uhum. Então tá, essa hamburgueria, que tipo de modelo de negócio que ela vai explorar no mercado de franquias? Aí eu vou para a concorrência, eu entendo o que os concorrentes dele faz. Então existe quiosque de hamburgueria? Pô, não existe quiosque de hamburgueria, mas existe food truck. Então food truck pode ser que seja um modelo de negócio. Loja de rua, loja de shopping. Então aqui nessa segunda etapa, a gente fez primeiro o estudo, depois a gente entra em modelo de negócio. Na segunda etapa é isso. Aí a gente faz um Canvas Business Model com proposta de valor, atividades chaves, parceiros chaves, para chegar no modelo de negócio um valor correto dentro desses valores para essa hamburgueria entrar no mercado de franquias. E aí a gente vem para a terceira etapa, são 5. Eu já estou terminando. Tranquilo. Na terceira etapa, a gente tem que entregar todos os manuais de franquia para esse cara poder explorar o negócio dele, tá? Então, beleza, você, Michele, quer abrir a hamburgueria de Jabuticabal em Ribeirão Preto. Você precisa saber como que você vai abrir essa hamburgueria e como que você vai operar no dia a dia. E aí, diante da lei de franquias, que juridicamente falando é uma lei muito forte, você tem que entregar manuais para esse franqueado, tá? Então, você que é franqueada lá na ponta, você vai ter um manual de implantação, que é tudo que você precisa para abrir uma loja, um manual de gestão, que é sobre marketing, finanças e pessoas, e um manual de operação, que é realmente como você vai fritar o hambúrguer, tipo, para cima e para baixo, colocar o queijo e entregar para o cara, que é abrir e fechar a loja, como você vai vender, e através de todos esses manuais, você, como franqueada na ponta, você vai conseguir operar. A quarta etapa, resumindo rapidamente para a gente terminar, senão a gente fica o podcast todo falando só disso, é a parte de documentação jurídica, que é obrigatoriamente você ter os documentos jurídicos de franquia para poder operar como franqueador. Então você tem que ter uma circular de oferta de franquias, um contrato de franquias e um pré-contrato de franquias, que aí não vou explorar isso muito mais agora porque é uma outra área. E por fim, como consultoria, a gente também abrange a questão de expansão de negócios. Então assim, o cara formatou até aqui, ele tem modelo de negócio, ele tem manual jurídico, ele tem documentação jurídica, e ele tá tudo prontinho, agora ele precisa vender isso. Certo. E aí entra aquela parte de marketing. Como que o cara vai vender a franquia dele? Aí a gente analisa praça, preço, que é bem a questão dos 4 P's de marketing mesmo, para ele poder explorar isso. Ele deixa de vender hambúrguer a partir desse momento e começa a vender unidade de negócio. Então a persona, o cara que vai comprar isso dele é investidor, é aquela pessoa que pegou uma rescisão de trabalho que tem um certo valor para investir ali e fazer dessa nova marca que ele vai atuar realmente como um novo trabalho. Então, toda essa parte de expansão, nós, como consultoria, chegamos até aqui e deixamos essa marca de hamburgueria pronta para ele poder ser vendido no mercado, comercializar e a partir daí caminhar com as próprias pernas já. Perfeito. Em alguns momentos, em várias dessas etapas, né, de construir de formatar uma empresa para a franquia, porque não quer dizer que porque uma empresa vai muito bem, porque ela é bem sucedida, que ela pode ser bem sucedida como franqueadora, certo? Certo? Você comentou sobre existe uma metodologia e sobre algumas ferramentas de metodologia, o Canvas Business Model, o uso das estratégias de 4Ps, de marketing, a gente aprende e entende bastante na administração. Então, todas essas etapas e estratégias são muito importantes. Em alguma delas, aí por curiosidade, em alguma delas você já trabalhou com vários tipos de empresas, né? Não. Empresas pequenas, médias, grande porte, empresas muito bem-sucedidas e empresas não tão bem-sucedidas. Em algum momento você já precisou recomendar para o cliente que ele desse uma revisada na rota? Olha, aqui você ainda não está maduro, aqui você ainda precisa Sim. melhorar, aqui você precisa revisar a rota, sua proposta de valor não está muito bem definida. Isso faz parte do trabalho, Sim, faz e na verdade acontece com todos, não tem exceção. certo? Isso é uma coisa que sim, todo empreendedor, todo empresário que realmente ele busca uma expansão de negócios,
em algum momento, alguma parte do serviço dele, do produto dele, da proposta de valor dele tem alguma falha, e eu também, como consultor, não sou dono da razão, né? Eu falo para os meus clientes o seguinte, que eles entendem no negócio deles e eu entendo de franquia. Se a gente Perfeito. juntar isso tudo numa panela só, a gente vai fazer um cozido muito legal, então vai ser algo muito legal, né? E sim, assim, sempre vai ter um gap de informação em algum lugar. Porém, tem as marcas que a gente trabalha que se sobressaem. Eu vejo que as pessoas que eu digo empresas, tá? As próprios donos das empresas que realmente querem muito que isso aconteça e tá preocupado muito com o sucesso do franqueado na ponta, esses são os que dão certo. Porque assim, quando o cara de novo que eu digo, é o CNPJ, tá? Quando a empresa ela tá muito preocupada em só vender franquias, o exemplo da hamburgueria, vamos supor, o próprio McDonald's. O McDonald's não faz propaganda de venda de franquia. O Sim, McDonald's faz propaganda de venda de hambúrguer. Ele está preocupado com o sucesso do franqueado dele. perfeito. Casa de Bolos, que foi um case muito legal que eu fiz parte, que hoje é a maior do Brasil e está num patamar gigantesco. Ela está preocupada em vender bolos, em vender realmente a matéria-prima pelo qual ela nasceu. Então, assim, isso é uma coisa bem interessante de se destacar. Então, assim, sobre esses problemas e correção de rotas no decorrer do processo, sim, todos têm alguma coisa para resolver, só que também tem aqueles que se destacam que realmente vestem a camisa da franqueadora, falam, pô, cara, realmente isso tem que começar a acontecer, e foi como eu falei lá em alguns minutos atrás. A empresa ela deixa de vender produtos para começar a vender unidades de negócio, mas o produto é o cerne do negócio, né? Reitero, McDonald's vende hambúrguer, não vende franquia, e a franquia vem como um plus para poder, de uma forma estratégica, poder expandir o negócio dele. Os benefícios do crescimento através de franquias é justamente a o crescimento do franqueado, o desenvolvimento do franqueado Ah, e, obviamente, isso. expandir a franqueadora através disso, de unidades onde o franqueado não precisa necessariamente investir o capital ali em uma loja física a mais, em estrutura, pessoal, o franqueado já é o responsável sobre isso. Para quem não tem tanta, tanto conhecimento com o mercado de franquias. É basicamente isso. Isso, e foi o que eu falei lá no início também, mas a gente precisa separar muito bem. O franqueado, pessoal, é aquela pessoa que compra a marca para explorar em certo local. Beleza? O franqueador é o dono da marca. Então, se eu sou o dono da hamburgueria, eu sou o franqueador. Se eu sou o franqueado, eu estou comprando do franqueador uma marca para explorar. E é exatamente o que você falou. Então, assim, eu gosto muito de falar que é crescer com investimento de terceiro, né? Então, é onde eu não vou precisar colocar tanta grana, precisa pôr uma grana em marketing e entendimento para o cara poder explorar sua marca em certa região. Mas a partir disso tem um administrador na ponta que vai tomar Uhum. conta, assim. Então você não vai precisar estar presencialmente todos os dias, você não vai ter que lidar com processo jurídico trabalhista, você não vai ter que fazer supermercado muitas vezes para comprar os insumos daquele produto que você vende ali ou não, o cara vai operar isso para você. E a troca tem que ser sustentável, obviamente, então assim, você tem que dar todo o suporte necessário, produtos homologados, fornecedores homologados para que ele possa operar de uma forma eficaz ali na ponta, e é isso. Então é uma troca assim, cara, eu te entrego know-how, te entrego conhecimento, e você opera a minha operação. Você Perfeito. opera a minha marca aí na ponta. E através disso você cede a marca para ele através de documentação jurídica, né? Essa é uma escolha que precisa ser muito bem pensada, né? Tanto Sim. do franqueador quanto do franqueado. É uma das estratégias de expansão. Então, você comentou sobre outras, que é o licenciamento, ou estratégia com capital próprio, unidades próprias e tudo mais. Então, essa é uma das estratégias muito presente no mercado brasileiro. Então, não só para alimentos, né? A gente deu um exemplo aqui, né, Aham. de mercado de alimentos, mas tem para todos os setores Sim. da economia. Tem algum setor que você vê que se destaca bastante com franquias? Claro. Legal mesmo, assim, que o setor de alimentos, tanto o food service quanto o fast food mesmo, que a gente fala, ele é o maior de todos, não tem como competir. Assim, Certo. a nível de setores, ele fica 50% acima do segundo lugar, que é saúde e bem-estar, tá? Mas saúde e bem-estar é um setor que cresce muito. Aí a gente tem casa e construção, hotelaria, serviços, muitos outros setores que também acompanha este crescimento no setor de franquias.
Você pega os números de franquias que a BF solta todo ano, aumenta muito, principalmente o número de franqueadoras novas, que são essas marcas que entram no mercado de franquias. Mas não tem como competir justamente com o setor de alimentação, que é o que mais cresce. Não sei se é o mais rentável, mas sempre ele é o maior, que tem mais concentração de marcas. Mas até particularmente falando, o setor de saúde e bem-estar é um setor que eu gosto muito, Legal. que é onde vem as academias, clínicas de estética e beleza, clínicas médicas, Uhum. que é realmente essa, principalmente essa nova preocupação com qualidade de vida pós-pandemia. Então, é um setor que cresce muito, um setor que realmente ele está em constante crescimento. E a margem de lucro de uma empresa que trabalha com saúde e bem-estar sempre é muito boa, né? Farmácia também é um setor que Perfeito. faz parte desse. É uma, são empresas que fazem parte desse setor, mas a gente tem vários outros, assim, que a gente podia explorar bastante também. Perfeito. Nesse sentido, olhando para vários setores da economia, e onde existem muitas possibilidades, para um franqueado, que é o que está do outro lado, na outra ponta, também é um desafio. É Aham, um desafio iniciar uma empresa, escolher em que setor entrar. é, Existe uma sim. metodologia também para que o franqueado cresça, porque nem todas as empresas vão ter a possibilidade ou até mesmo o interesse de crescer criando uma franquia do zero, né? Uhum. Tem muitas pessoas que têm interesse e é super interessante também o crescimento ou o início de uma empresa através de franquias, sendo franqueado de uma marca. Sim. Ah, muito legal. Eu acho que sim, ó. Acho não, tenho certeza, tá? O que a pessoa precisa entender, se ela vai comprar uma franquia, primeiramente se ela tem fit com o tipo de negócio. Perfeito. A gente falou sobre questão de alimentação, aí vamos supor que o cara é um consultor de negócios, é um cara de banco, por exemplo, um cara que trabalha em banco. Ele pegou uma rescisão, ele pediu demissão e ele quer abrir uma franquia de restaurante, por exemplo. Ele vai ter que entender que ele vai ter que lavar louça, que ele não vai ter horário, que o funcionário vai faltar por dor de cabeça, vai ter afastamento. E esse é o principal erro pessoas físicas mesmo que buscam comprar franquia. Às vezes a pessoa se ilude com uma coisa que é muito sucesso, que é muito legal e tudo mais, mas ela não tem fit com aquele tipo de negócio. E aí, até nós, na Vitro Consultoria, a gente já teve alguns casos de investidores que nos procuraram realmente para tentar que tipo de franquia fazia mais sentido para o perfil daquela pessoa. O perfil do franqueado é um indicador que a gente utiliza tanto como franqueador quanto para franqueado. Então, beleza, o cara, que tipo de formação que ele tem? Ele vai entender que pôr a mão na massa de forma operacional faz sentido para ele, porque o cara muitas vezes ele fala, putz, cara, eu tenho MBA, graduação, MBA e tudo mais, e eu tô tendo que lavar a louça de domingo à noite aqui. É um negócio que realmente você olha pro teu status como pessoa de realização, você fala, não quero isso pra minha vida. Então aí a pessoa tem que entender, dentro desses setores que a gente já conversou, saúde e bem-estar, tem muito médico que compra franquia de saúde e bem-estar, faz Certo. sentido. Tem muito fisioterapeuta. Então tem que olhar para essas nuances realmente de o que faz sentido para a pessoa dentro do que ela está procurando ali e faz sentido para o perfil dela, para a família dela. Hum. Às vezes o cara não vai ter mais contato com a família dele, então tudo diante disso ele tem que analisar muito bem, porque pode ser o investimento da vida dele. Então, às vezes é o que sobrou da grana de um trabalho de uma vida inteira para ele poder olhar ali e investir nisso. E tem outras coisas, tá? E que a lei de franquias obriga o franqueador a colocar na mesa para que o franqueado olhe realmente se isso faz sentido para ele ou não, que é o sucesso da rede, Certo. financeiramente falando, contato com atuais franqueados, se existe alguma pendência jurídica e tudo mais, só que muitas pessoas nem sabem disso, então as pessoas realmente têm que buscar um advogado que entende muito bem de franquias, tem que buscar uma consultoria como a nossa, sem querer vender o nosso peixe, que possa orientá-lo a comprar a melhor franquia, mas tem que tomar muito cuidado, porque senão realmente não é tão interessante assim quanto parece aos olhos. Porque na hora de vender, o cara vai fazer aquele marketing maravilhoso, lindo e tudo mais, só que realmente tem que entender se faz sentido para a questão pessoal e profissional da vida da pessoa. Perfeito. Em resumo, não basta ter o desejo de abrir uma empresa, o investimento, óbvio, mas também o,
o entendimento se aquilo realmente se conecta com o dia a dia dela, e pensando ali médio e longo prazo, porque Aham. serão provavelmente anos dentro Sim. de um novo negócio, mas também essa capacidade de administrar um novo negócio, né. Aham. Devem ter muitas pessoas que têm uma habilidade de fazer hambúrguer, mas talvez não tenha habilidade de gerir pessoas, de fazer gestão de pessoas. E tudo isso precisa acontecer para que uma empresa seja uma franquia, certo? Exato. A própria franqueadora vai ajudar muito o franqueado nessas coisas, mas ela vai ajudar. O sucesso da unidade está atrelado ao franqueado, Certo. tá? Então o franqueador, ele vai te ajudar, como eu falei, com implantação, com suporte, com gestão e com operação. Ele vai ajudar você. Mas a contratação, quem faz é o franqueado na ponta. A venda do produto, quem faz é o franqueado. Quem vai fritar hambúrguer, se o funcionário não estiver lá no dia, vai ser o franqueado. Então é exatamente isso que você falou, para não ficar tão redundante, mas é isso mesmo, tem que saber separar, entender e ao mesmo tempo ter essa qualidade de administrador que você falou, né? Então saber como fazer um fluxo de caixa, saber o que que é margem, o que que é faturamento, o que é lucro, tudo isso a pessoa tem que buscar por conta própria, às vezes tem que ir numa vigilância sanitária, Hum. que muda de cidade para cidade, cada cidade tem uma regra ou não. Então, tudo isso, como um empreendedor, administrador, fica a parte realmente do franqueado, né? E aí, olhando pela ótica da franqueadora, justamente ela já tem que ter esse conhecimento a longo prazo de como ela já fez isso dar certo em algum momento, o que que ela pode ajudar o franqueado na ponta para ele não cometer os erros que a franqueadora já cometeu no passado. Perfeito. Muito bom, Rodrigo. A gente comentou sobre várias ferramentas, estratégias de administração, não só de administração, mas de marketing. Eu imagino também que existam muitas estratégias, até mesmo de finanças, contabilidade e tudo mais, Sim. envolvidas em franquias. E você já tem vivido hoje uma vida acadêmica, né? Então, mestrando em administração pela SPM, professor convidado já com equipes de vendas, inclusive, vendas, marketing na FEA USP. Como você entende que o ensino e o acadêmico e o mercado mesmo, o negócio acontecendo, como essas duas coisas se conectam? Muito legal. Eu gosto muito de falar dessa parte da minha história, que só para a galera entender, que eu fiz o MBA na Fundace, que é da USP FEA Ribeirão Preto, né, que é o lato sensu da FEA, e lá, eu terminando o MBA e construindo a empresa, depois eu fui convidado como professor do MBA que você Legal. falou, que foi muito legal. E essa presença em sala de aula, isso me deu muito prazer. Falei, putz, que negócio legal. Gostei demais disso. E por isso eu busquei o mestrado em administração, acabei caindo na SPM, que é um lugar que eu sonhava em estudar. Então é muito legal me falando sobre isso. E é muito bom, né? Porque é uma coisa que eu não quero deixar o mercado. Então, assim, já que eu tenho a minha consultoria, eu consigo estar atualizado o tempo todo, ter contato com essas empresas que a gente está falando o tempo todo e trazer a realidade de mercado para a sala de aula, e isso eu acho muito interessante, porque a gente não fica só na teoria, primeiramente falando, dentro das próprias metodologias que você falou e tudo mais, e a gente traz a realidade de mercado, a dor do empreendedor, como que funciona o dia a dia de uma empresa, como que é o marketing de empresas e tudo mais, e eu acho isso importantíssimo. Acho que realmente todo professor tinha que passar um tempo no campo para entender realmente quais são as dores dos empreendedores, quais são as dores de um CLT, muitas vezes. Então isso é muito legal. Mas eu tenho aprofundado cada dia mais dentro da academia, com pesquisa, educação, e é uma das coisas que eu quero buscar para o meu futuro de aposentadoria, assim, que não só pensando em aposentadoria, né, mas como propósito de vida. É uma coisa que eu gosto muito e se eu puder sempre atrelar o mercado e a educação, vai ser maravilhoso, né? Mas eu sei que não é fácil, né? Que todo mundo tem as suas dificuldades, é complicado o tempo hoje para a gente poder fazer tudo ao mesmo tempo, mas eu acho importantíssimo. Perfeito. Até pensando que o projeto de extensão como esse é, é esse tipo de conexão, né? É a prática que- desenvolvida pelos alunos de graduação para administradores, para empresários, com pessoas vindo aqui. A gente já teve Sim, convidados de vários setores, agricultura, zootecnia,
empresários do ramo de alimentação, transportes, finanças, agora franquias, e fazer essa conexão acho que ganha realmente muito valor de a prática e o ensino, como elas se conectam e como que a gente vai desenvolvendo o mercado brasileiro. Eu acho que o inverso é também. Na SPM fala-se muito disso. A SPM é muito negócios, né? E eu acho que existe um movimento, eu acho de verdade, tô falando que eu acho que a gente não é certo nisso, né? Mas de que o próprio mercado está buscando acadêmicos também de uma certa forma, com os mestrados profissionais, Perfeito. com a própria diminuição da idade das pessoas que estão fazendo mestrado, fazendo doutorado, enfim. Eu acho que quanto mais a academia estiver próximo das empresas e quanto mais o meio corporativo estiver próximo de pesquisa, acho que todo mundo ganha. Assim, o Brasil precisa de pesquisa e educação, o Brasil precisa de novos empreendedores. A gente vê cada dia mais nos Estados Unidos nascendo startups dentro de universidades, no Brasil também. Então, acho que é super interessante. Acho que é uma coisa que está muito agregada os dois juntos. Muito bom. Perfeito. Perfeito. Caminhando já um pouquinho para o final, a gente poderia falar bastante sobre nos aprofundando mais nos assuntos, especialmente em franquias, que é um assunto muito interessante. Mas caminhando um pouquinho mais para o final, a gente comentou um pouco disso, mas queria que você falasse um pouco mais sobre o que você vê assim como a habilidade ou o fator mais importante de sucesso de uma franquia. Legal. É, na verdade é o seguinte, eu já falei sobre isso e pode soar um pouco repetitivo, mas o suporte que a franqueadora dá para o franqueado, pensando na família dele, nas pessoas que estão atreladas ao negócio, é muito importante. E a franqueadora, de novo, vai ficar redundante, está mais preocupada em só vender unidades de franquia para ganhar dinheiro com isso, isso não é sustentável, isso não vai ser um sucesso. Você vê que a galera está muito sedenta por números, né? E a vida está passando e os números estão ficando. Então, assim, não tem como, cara, só querer vender franquia, vender franquia, vender franquia. Agora, a franqueadora que realmente ela para pensar um pouco em quem tá do outro lado do balcão lá, fazendo acontecer no dia a dia, se o cara tá com uma família doente. A gente fez muito isso em Casa de Bolos. Na Casa de Bolos eu lembro que se uma unidade não estava performando bem, a gente descia como se fosse uma excursão para ajudar aquele cara. Meu, como que a gente pode te ajudar aí, então? Interessante. O que a gente pode fazer para movimentar isso aqui para os próximos 3 meses, realmente essa loja fazer acontecer? E aí tem algumas nuances, né? Porque existe royalties que o cara tem que pagar todo mês, existe algumas taxas e tudo mais. Então as franquias, por mais tecnologia, dados que existem hoje em dia, eu acho que realmente esse fator humano, que é cuidar das pessoas, da família das pessoas, é o que faz ela ter mais sucesso como franqueador e como marca. Porque, querendo ou não, o principal vendedor de franquias é o franqueado. Ele que vai falar bem da sua marca, ele vai falar mal da sua marca. Ele é o seu cliente na ponta, né? Que é o cara que realmente tá abrindo a sua marca ali. Então, eu acho que se não cuidar desse fator humano, é uma coisa que não é sustentável. E o sucesso do franqueado, consequentemente, ao sucesso do franqueador. O sucesso do franqueado está muito atrelado à presença local no negócio. Isso é muito interessante também. Uhum. Então, falando sobre franqueado, a gente vê muito franqueado investidor, que o cara vem, que o cara compra uma franquia e ele acha que o negócio vai rodar sozinho. É muito comum isso. Falando, vou comprar isso aqui porque é uma renda passiva que vai estar aqui e eu não vou precisar cuidar do negócio. Mentira. Esses caras, 80% que fazem isso, dão errado. Então, ele tem que ter um gerente que vai ser o olho dele ali, cuidando de tudo, ou ele realmente vai ter que ser presente. Vira e mexe, a gente está no shopping, o shopping fecha às 10 horas da noite. A gente vê loja baixando as portas às 10 para as 10. Às vezes eu quero comprar um iPhone na loja e a loja está fechando antes do momento que ela deveria estar ali. Se fosse o dono presente, ele não faria isso. Então, realmente, ser presente ter presença local como franqueado dentro de uma loja, dentro de qualquer coisa que ele está comprando ali, é o que dá mais sucesso hoje, que é o famoso franqueado operacional, né? Perfeito. E se ele não puder fazer isso, ou se ele tiver muitas Exato. unidades, que ele saiba contratar e realmente ter essa habilidade de gerir pessoas Sim. para que elas possam fazer isso de forma sustentável. O franqueado que tem muitas unidades, ele já abre uma empresa à parte até, né? Uhum. Ele vira multifranqueado. A gente tem exemplos em Ribeirão Preto
do Boticário. Tem uma operação do Boticário Ribeirão Preto que tem 38 lojas. Então é uma pessoa que é multi-franqueado e dentro daquela região só ela explora. Então aí já virou uma empresa muito maior. Ela já administra franquias, Isso, ela não é exatamente. só responsável por uma unidade. Exatamente. E aí ela vai comprar outras marcas agora. Então ela começa a comprar outras marcas do setor de moda, de perfumaria, enfim. Aí ela tem os seus gerentes locais que fazem acompanhamento de campo para entender e tudo mais. Mas o que você falou faz total sentido, é exatamente isso. Perfeito. Muito bom, Rodrigo. Obrigada. Para a gente finalizar, para encerrar, eu queria te fazer uma pergunta. Como você enxerga o que você vê para o futuro do mercado de franquias? Legal. Eu acho que uma das coisas hoje, assim, para o futuro dos negócios, a gente está cada dia mais baseado em dados, de Legal. verdade. Muito bom. Então, hoje a gente tem dados de tudo, a gente tem muita informação, só que não adianta somente ter os dados, né? E o que a gente vai utilizar e fazer com esses dados, principalmente de forma preditiva, né? Uhum. Então, eu estou fazendo uma pesquisa bem interessante que é sobre o uso de inteligência artificial em franquias, só que a gente entende que a cada dia mais totalmente baseado em dados, tecnologia e inteligência artificial, que o fator humano ele é muito importante. Não só o fator humano retrógrado da forma bonita que a gente fala, é o fator humano de fato é, pessoal da pessoa mesmo assim. Foi o que eu falei, não adianta nada às vezes o cara tá no hospital com uma doença mortal e ele recebendo chocolate no hospital, recebendo royalties no hospital para poder fazer venda. Então, assim, eu acho que o futuro das franquias é cada dia estar mais baseado em dados, mas olhando para o ser humano como centro, Muito para as interessante. famílias como centro e tudo mais. Então, as marcas que realmente elas têm propósito de vida, propósito de pessoas, propósito familiar, é as marcas que se destacam. Muito legal. E quando você fala de não só ter os dados e como a inteligência artificial e Sim, todas as outras ferramentas têm auxiliado nisso, é o saber interpretar e exato. utilizar bem os dados. É isso. Isso mesmo. Muito bom. Muito bom. Rodrigo, obrigada. Fechou, Foi um amigo? prazer essa conversa. Obrigada a você que ficou aqui até o final. Muito bom ter a sua presença, a sua companhia aqui com a gente. Se você gostou desse episódio, curte, compartilha, manda para todo mundo que você conhece, pessoas que se interessam por negócios, profissionais da área de administração, de marketing, de franquias, como a gente falou por aqui. Logo, logo vai ter um novo episódio. Eu espero que você também se inscreva no canal para saber quando os episódios chegam. E eu sou a Michelle Farinelli, aqui com o Rodrigo Farinelli hoje. Muito obrigada pela sua presença e eu te espero com o seu cafezinho no próximo episódio.